Boa noite, meus irmãos. É um prazer muito grande estar aqui hoje à noite. O meu nome é Anacleides. Estou aqui para comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito feliz com a presença de todos vocês nesse momento. E o trecho que eu escolhi para comentar, ele está no capítulo 24, itens 17 a 19. Eu vou começar lendo um trechinho para depois a gente fazer as nossas reflexões. Então sejam todos bem-vindos à Casa de Francisco. Que para nós, né, online hoje é igual presencial, né? É o momento em que a gente tem de estar mais próximos uns dos outros. Vou ler a leitura do trecho. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai-me nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Chamando essa passagem que eu li, gente, ela está em Lucas, certo? Capítulo, ele está do versículo 6 a 22 e 23. Capítulo 6, versículo 22 e 23. Só que também nós encontramos em Mateus, também vamos encontrar em Marcos e também vamos encontrar em João. E em Lucas, novamente, a seguinte citação que complementa esse evangelho, que tem como título Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Chamando para perto de si, o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Esse evangelho, a princípio, quando a gente lê, ele tem algumas frases que é preciso que a gente realmente pare, medite, reflita, para que a gente possa verdadeiramente compreender o que Jesus queria nos dizer com essas mensagens. Como, por exemplo, como nós podemos entender a expressão carregar a cruz, né? Então, carregar a cruz, meus irmãos, são as dificuldades que nós encontramos para vivenciar o próprio Evangelho do Cristo, por conta da incompreensões dos homens. Porque viver o Evangelho, seguir Jesus, exige de nós certo sacrifício, vai nos exigir uma fortaleza interna. Porque não é fácil, a partir do momento que a gente decide verdadeiramente seguir o Cristo, nem tudo serão flores, pelo fato de termos tomado essa atitude. Significa apenas dizer que estamos no caminho certo. Porque Jesus, o que é que ele nos sugere, por exemplo? A quem deseja seguir suas pegadas. Então, qual é a sugestão de Jesus? Primeiro, que cada um renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga, né? Então, assim, nessa expressão, renuncie a si mesmo, nós podemos entender da seguinte forma: renunciar a si mesmo é desprender-se do egoísmo através do esquecimento de si mesmo em favor do próximo, esforçando-se, né? Pois ninguém nesse planeta resgata débito sem sofrimento, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, então não pode ser diferente. E que isso, por exemplo, não seja uma omissão ou uma fuga. Ou seja, nós não podemos nos eximir das coisas do mundo, né?
mas sim atribuir aos prazeres do mundo um relativo valor. E Jesus, a relação, qual é a relação que nós podemos fazer desse evangelho em relação, por exemplo, à cruz nas nossas vidas? São as nossas dificuldades pelas quais passamos. Quem não passa? Quem não tem uma cruz para carregar? Quem não tem uma dor a ser ultrapassada, a ser vencida? Quem não tem uma dificuldade a ser superada? Então, essa questão, a relação é exatamente isso. Porque essa cruz, ela pode se manifestar para nós através de uma enfermidade, uma perda financeira, um relacionamento conflituoso, ou qualquer obstáculo que nos leve ao encontro da nossa verdadeira busca espiritual. Agora, o evangelho é para todos, então nós também poderíamos refletir, não só para nós encarnados nesse momento, porque com certeza há muitos desencarnados que nos assistem nesse momento, que estão conosco. E o que seria, por exemplo, para os desencarnados, esse carregar a cruz? Para eles, meus irmãos, é importante que a gente preste atenção, porque o que é carregar a cruz para eles será a nossa cruz amanhã, dependendo do nosso caminhar, dependendo do nosso proceder. Porque para os desencarnados, a cruz significa os vícios não superados, os resgates que não foram realizados, os deveres descumpridos, a culpa, o remorso, as dificuldades, não enfrentadas, ou seja, deixaram de viver as suas próprias dificuldades, de enfrentá-las, Tudo isso, ou seja, ou mal vividas, Ou seja, não viveram bem suas próprias provações, Enquanto se encontravam no corpo de carne. Então, quando vai para o lado de lá, a gente leva também os débitos que a gente trouxe, os que a gente e não foram resgatados e os que a gente constituiu nesse novo tempo que estamos aqui, Então, assim, nesse capítulo, nesse trecho que eu li, tinha uma expressão que diz o seguinte, como é que a gente pode, por exemplo, entender a expressão perder a vida por amor a mim e ao evangelho e salvar-se, Então, esse convite de Jesus, esse apelo de Jesus é o seguinte, é que nós devemos viver uma vida de renúncia, de sacrifício, dedicar-se às causas espirituais, às coisas espirituais, fazendo triunfar em nós as verdades propostas por Jesus. Lembrando, gente, que renunciar, fazer sacrifícios, não é se omitir e nem muito menos deixar de procurar os meios de superar seus problemas, suas limitações, seus desafios pelos quais passa. Na frase que o Evangelho nos traz, que diz assim, salvar-se a si mesmo e perder-se. Significa para nós, em termos mais claros, o seguinte, salvar a si mesmo e perder-se é viver voltado para os prazeres e gozos que o mundo oferece, na vã ideia de que está aproveitando, agindo como se essa existência não tivesse desdobramentos, Então nós perderemos a vida no sentido de não desfrutar dos prazeres efêmeros, passageiros, próprios do mundo material. Mas nós ganharemos na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação, a que demos prova. Como é que se diz? Tomar a cruz para si, tomar a nossa cruz, é nada mais, nada menos do que a aceitação resignada e com ânimo das provações e resgate
pelos quais temos que passar e cuja causa está nos erros cometidos nesta ou em outra existência. Porque a nossa cruz, gente, ela é pessoal e intransferível. Jesus, ele não desencarnou na cruz para redimir os nossos pecados, como muitos pensam, mas sim para nos dar exemplo, para nos dar seu testemunho da justiça divina, do poder da fé, e não para nos isentar das nossas responsabilidades sobre os nossos atos, né? Porque a cada um segundo suas obras. No livro chamado Evangelho por Dentro, de Paulo Alves Godoy, ele traz a seguinte citação que eu gostaria de compartilhar com vocês. O pecado não se perdoa, não se lava, não se apaga. Ele é resgatado em nossas vidas terrenas, na pauta das leis justas e equitativas das vidas sucessivas, das reencarnações. E aí, para finalizar o nosso evangelho de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que está no livro Céu e Inferno, no capítulo 8. É a história de expiações terrestres do menino Marcel. Marcel era um garoto que estava na faixa de 8 a 10 anos de idade. E ele passava por sofrimentos atrozes, pelas deformidades inatas que ele tinha desde pequenininho. Seu corpo magro, só se via pele e osso. E, no entanto, ele demonstrava uma inteligência notável, né? Ele, além da candura, da paciência e da resignação edificante, na idade em que ele principiou o seu sofrimento, ele não possuía ainda sequer raciocínio. Seus sentimentos eram inatos. Ou seja, no momento do seu desencarne, esse garoto, com toda essa dor, que somente a reencarnação há de justificar tudo isso, porque não é possível uma criança que sofre desde pequenininho e tem essa resignação ao sofrimento, somente a reencarnação, porque senão a gente teria que considerar que Deus era muito injusto a permitir um sofrimento atroz a uma criança dessa desde pequenininho, né? Então, assim, no momento do desencarne dessa criança, ele demonstrava serenidade e gratidão. E bem pertinho dele desencarnar, suas dores já eram tantas, que ele não conseguia nem ter força para pedir, para orar, entendeu? Não conseguia mais nem ter força para orar. E ele pede um médico que lhe dê uma medicação mais forte para que ele conseguisse orar, mas veja por que ele queria orar. Para não incomodar aos outros que estavam no mesmo ambiente físico com ele. Porque ele não queria perturbar os outros com as dores dele, com o sofrimento dele. Entendeu? Então, os seus últimos pensamentos antes do desencarne foram para Deus e para esse caridoso médico, que esse médico acompanhou ele durante muito tempo, porque ele era basicamente abandonado no hospital pela família, porque começou muito cedo o seu sofrimento. E quando ele desencarna, ele foi evocado pela Sociedade Espírita Parisiense, né? E ele lembrou, através da evocação, né, que as agonias da terra têm por premissa as alegrias do céu, e que todo sofrimento tem uma causa justa, e que sua última encarnação visava terminar sua depuração e exemplificar o sofrimento, ou seja, exemplificar uma cruz bem suportada, um sofrimento bem resgatado, que no caso dele em especial, era já para ele terminar a sua depuração, porque o verdadeiro resgate ele já havia feito numa encarnação anterior, mas ele pedia a Deus que queria realmente acabar, ou seja, avançar, depurando o seu espírito, né?
Então, meus irmãos, a cruz, ela nos aproxima através da nossa redenção, dos resgates dos nossos débitos, nos oportuniza o nosso aperfeiçoamento moral, que nos aproxima do nosso Criador. Então, meus irmãos, que cada um que está me escutando possa verdadeiramente tomar a sua cruz e seguir, mas a tome com leveza, tome com consciência de que nada acontece por acaso e que as dores que vêm para nós devem ser suportadas com resignação, com fé, com a alegria de saber que naquele momento você está se quitando de algo e que você tenha força, tenha fé e tenha esperança de buscar todos os recursos possíveis para que você possa tornar a sua cruz mais leve. Então, paz e bem a todos e boa noite. Fiquem com Deus.